Olá, pessoal, estamos de volta com mais um ClimaCast. O ClimaCast que é uma parceria entre a RTC e a Agrimet, onde quinzenalmente nós trazemos as projeções climáticas para as principais áreas produtoras do Rio Grande do Sul. Bom, esses últimos dias nós tivemos uma frente fria passando, então nada mais justo do que a gente começar falando um pouco sobre isso, né? A gente trouxe alguns prognósticos de geada 15 dias atrás, e agora olhando um pouco o que aconteceu, né? Se esses prognósticos se confirmaram ou não. Então aqui eu trouxe os 3 dias que tiveram as temperaturas mínimas mais relevantes, tá? Então quando a gente olha aqui para as principais regiões que nós analisamos, no dia 19, 20 e 21, a gente vê que a temperatura mínima realmente baixou, né? A gente realmente teve temperaturas muito baixas, mas por enquanto, quando a gente olha aqui no Agrimax, a gente não vê ainda nenhum sinal de geada, né? Como a gente vê, por exemplo, dá para reparar aqui em Santa Catarina, né? Uma condição um pouco mais crítica, um azul mais escuro, enquanto na região que a gente observa as regiões produtoras, então Planalto, Noroeste, Noroeste Centro e Centro-Sul, as temperaturas ficaram baixas, ficaram amenas, mas aí ficou na casa dos 4, acho que a menor temperatura que atingiu foi em torno de 3 graus, o que para a gente ainda não caracteriza como geada agronômica, que são temperaturas abaixo de 2 graus Celsius. Obviamente, aqui são algumas fontes de dados, né? Algumas estações que nós captamos no Agrimax. Pode ter ocorrido sim, mas para os pontos que nós analisamos aqui com esses dados não tiveram, mas principalmente regiões de baixada podem ter ocorrido geadas sim. Quando a gente olha em termos de anomalia da temperatura, a gente vê que para as principais regiões a gente tem anomalias negativas, né? Ou seja, o segundo decêndio de maio, tanto quanto o terceiro decêndio de maio, que é o que a gente está agora, as anomalias foram intensas. Principalmente o segundo decêndio, a gente vê que para a maioria das regiões a gente ficou com a temperatura média 6 graus abaixo da média histórica. Então, esse tipo de frente fria em maio ainda é uma anomalia, né? Ainda é muito atípico, e isso fica muito claro e muito bem representado no mapa de anomalia de temperatura. Quando a gente avança para o decêndio maio 3, a gente vê que tem uma anomalia, né? Mas não tão significativa quanto foi o segundo decêndio de maio. Olhando para frente, vendo se a gente tem algum prognóstico aí de novo, né? Alguma geada ocorrendo, principalmente pensando agora no plantio do trigo, né? Sei que os meses de julho, agosto são mais críticos, mas a gente já tem que começar a ficar atento. Tem 2 datas que as temperaturas mínimas dão uma caída, depois a gente vai ver mais no detalhe cada localidade. A primeira é no dia 3, mas ainda assim não traz nenhuma preocupação, porque a temperatura fica aí na casa dos 10, 8 graus. E depois, no dia 19 de junho, a gente tem aí uma previsão de temperaturas mais baixas ainda do que no dia 3. Para a região Planalto e Noroeste, até Noroeste e Centro, fica muito parecido com o que está sendo previsto no dia 3 de junho, enquanto para a região Centro-Sul já tem uma queda um pouco mais significativa aí na casa dos 6, 4 graus, que vale ficar atento e ver se essa previsão vai realmente se confirmar. Então, falando de temperatura é isso, depois a gente entra um pouco mais no detalhe local por local. Nessa quinzena eu também trouxe um pouco informativo sobre a Laninha Oscilação Sul, especialmente na Laninha, né? Então a gente tem acompanhado aí a Laninha perdurar, além dos 5 trimestres móveis que ela se confirmou, né? Então, cada trimestre que passa, a gente continua observando uma anomalia negativa na temperatura da superfície do mar. Então, essa imagem da esquerda mostra isso para a gente, né? Então, aqui na posição 3,4, que fica entre o continente da América do Sul e a Oceania, e mais próximo ainda da América do Sul, a gente vê um resfriamento da temperatura da superfície do mar, indicado aqui no azul, inclusive um resfriamento mais intenso perto do continente, e isso indica, né, esse resfriamento, essa anomalia negativa, sempre é um indicativo de laninha. Então, quando a gente olha aí as projeções dos institutos de pesquisa, aqui eu trouxe só a fonte do IRI, que é o Instituto da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, que mostra aí que tem uma probabilidade relativamente alta, né, ou seja, acima de 50%. Então, aqui esse eixo aqui é a probabilidade de ocorrência da laninha, dos fenômenos, na verdade. Então, a laninha é o ninho em neutralidade. E a gente vê que a laninha, que é o azul, dispara aqui, né? Então, que junho
vai ser um mês com 80% de chance de continuar essa anomalia da superfície do mar. O mês de julho é 60%, depois isso reduz um pouco, né? Mas perdura até janeiro, né? Então aqui o IRI está trazendo esse prognóstico de que uma laninha tem maior probabilidade de ocorrer até janeiro, sendo que a neutralidade também começa a ganhar força em junho, mas não com uma probabilidade tão expressiva quanto a laninha. Então, como que a gente pode interpretar isso? A gente pode interpretar de que, principalmente os meses mais próximos, então esse trimestre que a gente está olhando, junho, julho, agosto, a probabilidade é alta da laninha perdurar. Então, a continuidade dessa laninha e, consequentemente, os seus reflexos no regime hídrico no Rio Grande do Sul. A partir de setembro, outubro, a gente tem uma previsão, né, com uma probabilidade relativamente alta, ou seja, acima de 50%, mas ainda é muito distante, né? A gente tem que sempre lembrar isso e todo o ClimaCast que a gente fala de previsão, eu falo disso. Quanto mais distante é essa análise, né, essa previsão, menor a probabilidade de acerto. Tá? Então, a gente tem que levar isso em consideração, tomar cuidado com as especulações, afirmar que a laninha vai continuar até janeiro não é a maneira certa da gente passar essa informação, mas sim ficar de olho e ver que tem uma tendência. Há uma probabilidade, né? Mas mesmo assim é uma previsão, isso pode mudar da noite por dia, tá bom? Quando a gente mostra aqui, então, como que essa condição de laninha vai refletir no regime hídrico, eu trouxe aqui uma análise do INMET para a gente ter uma ideia do que isso resulta em impacto para o Rio Grande do Sul. Então, a gente vê que para o Rio Grande do Sul a gente tem grande parte, na verdade, 99% do estado, indicando que para o trimestre junho, julho e agosto, a gente tem anomalias negativas, ou seja, de 10 a 50 milímetros abaixo da média histórica, tá? E esse segundo mapa aqui à direita mostra que tem uma probabilidade até que alta, então de 45 a 50% disso ocorrer. Tá? A região no noroeste tem uma condição um pouco menos crítica, tem até alguns pontos aqui no mapa da esquerda que indicam chuvas dentro do normal, mas o consenso, né, eu não trouxe as outras fontes porque a gente não tem muito tempo aqui, mas o consenso é de que a tendência é ter chuvas abaixo da média histórica aí para os próximos trimestres para o inverno, tá bom? E quando a gente olha isso em termos de localidade, né, então como que está sendo previsto aí local por local, como a gente sempre traz, a gente vê que a frente fria, né, que veio, o ciclone que trouxe aí para o estado do Rio Grande do Sul, é, trouxe uma chuva antes, né? Teve um pouco de chuva antes, depois a gente teve um período mais seco, e aí a previsão é que a gente tenha uma chuva agora no final do mês de maio para São Luís Gonzaga, e aí o resto do mês, né? Então aqui trazendo 30 dias até o dia 24 de junho, a gente tem condições de chuva um pouco mais críticas, então volumes menores, tá? Somando aí 121 milímetros, e as temperaturas tem algumas quedas, né? Então, naquelas datas que eu comentei com você, então no dia 3, no dia 19, mas nada muito significativo. Quando a gente avança para Santa Rosa muito parecido, né? Então, a gente veio aí de volumes bem significativos do final de abril. Maio teve um volume menor de chuva, né? E a previsão agora é para o finalzinho do mês de maio, que tem um volume mais significativo. Lembrando que esse volume por estar bem próximo da nossa previsão, tem uma probabilidade maior de ocorrência, tá? Então pode sim acontecer essa chuva com uma probabilidade maior aí quando a gente fala em termos de previsão. E, de novo, o mês, né, o mês de junho segue aí com baixos volumes, com alguns dias aí como no dia 6, como no dia 18, trazendo uns volumes aí em torno na casa dos 15, 20 milímetros e somando 135 milímetros no total para os próximos 30 dias. Quando a gente avança para Campo Novo, muito parecido, Campo Novo também teve um volume de chuvas maior no final de abril. Maio apresentou um volume um pouquinho mais expressivo em relação a Santa Rosa e São Luís Gonzaga. De novo, volumes mais significativos de chuva concentrados no final do mês de maio e alguns volumes aí esporádicos ao longo do mês de junho, somando 135 milímetros de chuva acumulada nos próximos 30 dias previsto e também temperaturas mínimas não tão significativas, nada ainda que chame atenção para uma possível ocorrência de geada. Quando a gente avança para Água Santa, de novo, muito parecido com o Campo Novo, então um volume muito alto em abril, mas também alguns volumes um pouco mais significativos ao longo do mês de maio
E, de novo, concentração do volume de chuva, principalmente agora no final de maio, uma chuva acima de 20 milímetros esperada aí para o dia 18 de junho e somando 138 milímetros para os próximos 30 dias. Quando a gente avança para Sarandi, Sarandi, de novo, muito parecido, né? A gente vê que os volumes foram mais bem distribuídos ao longo dos últimos 30 dias, mas os próximos 30, de novo, seguem no mesmo padrão. Então, somando aí 135 milímetros para os próximos 30 dias. Quando a gente avança para Não Me Toque, Não Me Toque teve um volume aí significativo no final de maio não, desculpa, gente, de abril também, né? E a previsão aí para final de maio não é uma chuva tão distribuída como a gente via nos outros locais, tem um volume extremamente alto previsto em um único dia, aí no dia 30, né? 30 de maio, então aí chegando quase na casa dos 60 milímetros, e os próximos dias aí são volumes menores, o volume mais significativo até o final da previsão é de novo no dia 18 de junho, acima de 20 milímetros, e a previsão total é de 148 milímetros ao longo dos próximos 30 dias. Quando a gente avança para Ibirubá, Ibirubá segue muito parecido com o Não Me Toque, então o maior pico de chuva previsto aí para o dia 30 de maio, então aí chegando quase em 60 milímetros também, e depois uma chuva mais mal distribuída, um volume até que significativo no dia 18, acima de 20 milímetros, somando no total 152 milímetros para os próximos 30 dias. E a gente observa de novo, né, como todos os outros locais, que a temperatura segue aí tendo algumas quedas, que ficando na casa dos 10, 8 graus, mas nada que nos preocupe por enquanto. Quando a gente avança para Panambi, de novo, um regime de chuvas muito parecido, somando 145 milímetros nos próximos 30 dias, e um volume um pouco menor aí no dia 30, né? Então, não chegando tão perto dos 60 milímetros como as outras localidades, mas assim, o padrão do regime, né? Os períodos de estiagem, os picos de chuva estão muito parecidos aí para toda a região, que antes era Planalto, agora olhando Noroeste e Centro. Quando a gente avança para a Cruz Alta, não tem muita mudança, então 145 milímetros previstos para os próximos 30 dias, um volume significativo no dia 30 de maio, um outro volume aí na casa dos 25 milímetros no dia 18. No dia 6 de junho aqui também aparece uma chuva significativa quase de 20 milímetros também, né? Mas os outros dias a tendência é chuvas muito baixas, indica aí 1, 2 milímetros, mas isso é praticamente nada, né? Em termos de volume, como isso vai refletir na disponibilidade de água no solo. Quando a gente avança para Tupanciretã, muito parecido também. Tupanciretã tem um volume maior previsto no dia 30, de novo, né? Os volumes dos dias anteriores, então pegando 25, 26, 27, 28 de maio, volumes mais baixos, não tão expressivos como estavam em outras previsões. Um volume bem alto, concentrado aí no dia 30, mas também mais distante dos 60 milímetros. E outros dois picos de chuva aí no dia 6 de junho e no dia 17, 18 de junho também somando 137 milímetros nos próximos 30 dias. Quando a gente avança para Júlio de Castilhos, mais uma vez, segue muito parecido, né, nosso, nossa previsão de chuva, então não tem nenhuma mudança muito expressiva, então somando 143 milímetros, volume total até muito parecido, né, com as outras regiões. As temperaturas começam a ter uma queda um pouco mais significativa, então a gente vê aqui em Júlio de Castilhos que mais para o final do mês de junho, ali a partir do dia 20, né, que aquela data que a gente trouxe, inclusive, já tem uma queda um pouco maior, não fica mais tão próximo dos 10, apesar de estar próximo dos 10 graus, já tem uma queda um pouco mais significativa, chegando a 7 graus, tá? Mas principalmente no final de junho, a queda de temperatura aí para o comecinho, então no dia 1º, 30 de maio, ainda não chama tanto atenção, e a do dia 3 de junho também não. Quando a gente chega na região centro-sul, São Cepé, os volumes, né, tanto do que ocorreu de chuva no passado, nos últimos 30 dias, quanto previsto, já é um pouco mais reduzido, então a gente vê que aí tem previsto 100 milímetros de chuva para São Cepé, o maior volume aí também registrado, né, previsto para o dia 30, na casa dos 35, 30 milímetros, tá? E aí segue aí um período mais longo de estiagem, com menores volumes, e as temperaturas mínimas chamando mais atenção, né? Então, as previsões de temperatura mínima, então aqui no dia 1º de junho, 30 de maio, desculpa, 1º de junho, e mais no final de junho também, a partir do dia 20, já chega aí na casa de uns 6, 5 graus,
o que começa a chamar atenção, principalmente se a gente olhar regiões de baixada que pode sim chegar a 2 graus, né? Pensando aí na situação da geada. Quando a gente avança para Caçapava do Sul, muito parecido, um volume menor, né? Então, somando 85 milímetros nos próximos 100 dias. Teve um volume extremamente significativo de chuva no dia 28 de abril, então, coisa que a gente não viu em outras regiões, né? Mas olhando daqui para frente, a gente vê que tem um volume menor aí, por enquanto, o menor volume previsto de todas as localidades, e temperaturas mais amenas aí nas quedas de temperatura mínima, já chamando atenção também, como foi em São Cepé. Quando a gente avança para Bagé, Bagé já entra numa condição mais crítica ainda, então a chuva do dia 30 de maio não tá sendo prevista aqui, aquele volume mais significativo, e os volumes mais significativos estão concentrados aí do dia 15 de junho até o dia 18, né, o maior volume sendo aí no dia 17, em torno dos 30 milímetros, e a previsão total dá em 75 milímetros, para os próximos 30 dias, e as temperaturas mínimas previstas chamando bastante atenção, ficando aí abaixo de 5 graus, principalmente no dia 30, 31 de maio e no dia 19 e 22, 21 de junho, tá? Isso chama bastante atenção. E por fim, Arroio Grande, trazendo aí uma previsão de 85 milímetros para os próximos 30 dias, então o volume realmente, né, a região centro-sul com volume menor previsto de chuva acumulada, tendo uma concentraçãozinha aí no final do mês de maio aqui, mas volumes não tão significativos. De novo, volume mais significativo visto mais para a segunda quinzena de junho, aí em torno do dia 17, volumes acima de 20 milímetros. Mas, no geral, vai ter um período de estiagem mais significativo, temperaturas de novo, né? Uma queda na temperatura, principalmente aqui no dia 20 de junho, que fica abaixo até de 5 graus, então chama atenção. Então, sim, a gente pode esperar aí que, se essa previsão se confirmar, a gente tenha uma queda na temperatura, principalmente mais para o final de junho, né? Que pode sim, pelo menos por enquanto, com essa informação que a gente tem, na região centro-sul, ocasionar geada, tá bom? Bom, para o ClimaCast de hoje eram essas informações que eu tenho. Sei que tem muita preocupação aí para o início da safra do trigo. Para os próximos ClimaCasts, nos próximos meses, a gente vai trazendo informações mais detalhadas e mais direcionadas a isso, principalmente a ocorrência de geada, né, questão de déficit hídrico. A gente começa a detalhar mais a cultura do trigo. Por enquanto é isso. Qualquer dúvida, sigo à disposição. Espero que tenha esclarecido alguma dúvida de vocês. Podem deixar aí nos comentários as sugestões. Trouxe a laninha conforme foi solicitado. E a gente se vê daqui 15 dias. Muito obrigada.